Segunda Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. O texto vai dizer assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. 17 último. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quantos creem na Bíblia? Diga amém. Tome-se assento glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Guerra. E nós estamos findando essa série de mensagens e com certeza agora no mês de dezembro já vamos começar o Profetizando 2024. Mas hoje eu estava aqui de manhã no nosso café de pastores e quando o pastor disse que eu estaria trazendo a palavra hoje à noite, o meu coração se voltou para esta escritura que nós acabamos de ler aqui nesta noite. Nós entendemos que nós estamos em guerra. E quando digo que estamos em guerra, não é uma palavra de articulação do pregador, mas é uma realidade bíblica. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Éfeso, ele é bem claro e preciso. Ele diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é que a vida cristã tem os seus momentos bons de alegria e de sucesso, sim, mas não podemos perder o foco principal da nossa vida, que é ir morar no céu. E nós temos um inimigo em comum, que é o diabo, que não quer de forma alguma que eu e você chegamos à nossa vitória final. Então a nossa luta espiritual, ela é real, mas uma coisa é boa: a luta é real, o inimigo também ele é real, mas louva a Deus que o Deus que você serve também é real, e as armas que ele dá para você vencer o inimigo da tua alma também é real. O texto que você acabou de ler comigo, diz que o rei da Síria estava intentando pegar o povo de Israel de surpresa. Porque a Bíblia diz que nunca para as guerras, né? A guerra pode terminar hoje, pode dar uma tranquilidade, mas sempre volta. O inimigo nunca descansa de querer atacar. Não pense você que os ataques de Satanás ontem pararam ontem. Hoje ele vem com novos ataques, e amanhã ele também vem com novos ataques, e mês que vem ele também vem com novos ataques. Mas para você dar um glória a Deus consciente, da mesma forma que ele não desiste de atacar, Deus também não desiste de te livrar, Deus também não desiste de te abençoar. Então uma coisa interessante, a Bíblia diz que o inimigo ele sempre busca ocasião. Quer ver uma coisa? Quando você vê Lucas capítulo 4 verso 13, que é o contexto da história da tentação, lá em Lucas 4 verso 13, diz que após o Senhor ter sido tentado, o diabo se ausentou dele em momento oportuno. Por que momento oportuno? Porque o diabo voltou outras vezes. O diabo nunca se cansa de voltar. Mas uma palavra boa, não é uma palavra de pregador pentecostal, mas a Bíblia me autoriza a dizer isso: o diabo sempre vai ter
duas coisas que ele vai fazer. Ele vai se levantar para tentar destruir, mas se você está com Deus, Deus faz ele cair por terra e o nome do Senhor é glorificado. Então entenda, o diabo nunca vai desistir, mas uma coisa é certa, você também não vai desistir de buscar a Deus. O diabo não desiste de lançar mentira, mas você não desiste de buscar a verdade. O diabo não desiste de lançar enfermidade, mas nós não desistimos de buscar um Deus que cura. O diabo não desiste de lançar confusões, mas nós cremos numa palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo não cansa de armar armadilha como o laço do passarinheiro, mas eu louvo a Deus que o laço se quebrou e nós somos salvos porque nós servimos um Deus poderoso. Eu preciso dizer nesta noite, a região leste nesta noite, não importa o que aconteça, seja na leste, na sul, na oeste, na central, aonde quer que esteja o povo de Deus, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Então nesta noite eu quero que você me ajude, sabe o quê? Não me ajude a pregar, mas ajude a tua alma a glorificar ao Senhor e dizer para o inimigo da tua alma: você perdeu mais uma vez, porque mesmo que você se levante contra mim, o meu Deus está comigo todos os dias. O meu Deus não está comigo só um dia, Ele está comigo na segunda dando livramento, Ele está comigo na terça-feira me dando provisão, Ele está comigo na quarta-feira gerando milagre, Ele está comigo na quinta-feira derramando o seu Espírito, Ele está comigo sexta-feira quando eu estou lá no culto glorificando a Deus, Ele está comigo no sábado e no domingo. Então quando eu abro a minha boca na congregação para exaltar, a glória levanta, mas o fogo de Deus cai. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás perdeu e nós ganhamos na presença do Senhor. O inimigo nunca, eu estou sentindo ele aqui, na Gácia daqui eu sou ré de caça. O inimigo nunca desiste de atacar, mas nós temos um Deus todo poderoso que não desiste de nos abençoar. E aqui nós vemos um texto poderoso, porque a Bíblia diz que o rei da Síria quer atacar Israel. E o que ele faz então? Eu quero fazer o elemento surpresa. Eu quero que o povo de Israel seja surpreendido. Eu quero agir com astúcia. Então eu vou tramar aqui um plano. Eu vou tramar um plano para que eu possa pegar Israel de surpresa. Essa é uma das táticas que o inimigo usa. Mas eu louvo a Deus que aqui agora vai entrar um elemento no texto que é de suma importância. Enquanto o rei da Síria está lá na casa dele, no quarto dele, na cama dele, escrevendo, desenhando estratégia de como entrar em Israel, do outro lado tem um homem chamado Eliseu, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Enquanto o rei está lá querendo fazer o mal, do outro lado está um profeta de Deus recebendo o quê? Instruções de Deus. Entenda uma coisa, o inimigo pensa que está na sua frente, mas na verdade quem está na frente é você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que não foi uma vez, nem duas, mas várias vezes o rei da Síria tentou entrar e não conseguiu. Diga, não conseguiu. Ele tentou de todo jeito e não conseguiu. E aí ele começa a ficar, sabe o quê? Frustrado. Porque uma das coisas que o inimigo fica frustrado, sabe o que é? Como é que ela está adorando se está desempregada? Como é que ele adora se está doente? Porque na cabeça do diabo ele acha que a gente só adora se as condições for boas. Mas ele perdeu. Não importa as condições, a gente adora do mesmo jeito. O diabo fica confundido quando ele vê um crente que está doente adorando. Ele diz assim, por que ela está adorando se ela está com enfermidade? A nossos problemas pessoais não nos interrompem de adorar o Senhor. A maior frustração que o diabo tem é saber que você está aqui hoje adorando a Deus e amanhã você tem muita coisa para fazer, mas Deus já está cuidando do teu futuro. Agora no presente, adore ao Senhor. E aí o rei da Síria, pastor Rosalvo, ele ficou chateado. Ele ficou chateado porque ele pensou o seguinte, olha, tem alguma coisa acontecendo, porque eu estou tentando de todas as formas tragar o povo de Israel e não consigo. Sabe uma coisa? Tem traidor no nosso meio. Tem traidor no nosso meio. Sabe por que o rei da Síria não está entendendo? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, se não fala a memória, diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Para ele é loucura. Quem não está no espiritual não entende. Para o rei da Síria tem traidor, mas na verdade não tem traidor, tem revelação. Para o rei da Síria tem alguém deletando, não, na verdade tem alguém lá recebendo instruções de Deus. Agora o que me chama a atenção é que você já leu esse texto várias vezes, mas eu quero levar você a uma compreensão desse texto nessa noite, para a gente descortinar algumas coisas que eu acho interessante.
Você percebeu que quando o rei da Síria fez assim, olha, então no nosso meio aqui tem traidor. Aí o texto vai dizer que lá no meio dos soldados, um se levanta e diz, não, rei, não tem traidor não, é que lá tem um homem de Deus. Quando você lê esse texto muito rápido, você perde alguns detalhes. Primeiro, quem está falando não é alguém que está lá em Israel. Não é um amigo de Eliseu falando dele. É fácil falar do pastor Pada. É fácil falar do pastor Rosalvo. É fácil falar do pastor Fabrício. É fácil falar da Daiane. É fácil falar da Glorinha. É fácil falar do... Deu branco. Do Fernando. É fácil falar do Natanael. É fácil falar... Porque são pessoas que a gente conhece, convive. É fácil falar. É fácil falar que depois do culto o pastor Padre vai pagar pizza para todo mundo. Porque é fácil, porque isso é fácil falar. Agora, quem está falando de Eliseu não é alguém que mora com ele, é alguém que está do lado do Ini. Então aguça o teu ouvido. Satanás sabe quem você é. Porque é um soldado inimigo diz assim, lá em Israel tem um homem. Ou seja, a pergunta é, os teus inimigos falam o que de você? O que os teus inimigos falam de você? É um dos nossos. Ele fala, vai lá um homem de Deus, vai lá uma mulher de Deus. Uma das coisas que eu quero que você entenda, às vezes, no seu ciclo de referência de amizades, ninguém te conhece, mas o teu inimigo te conhece. Ele sabe quem você é. Satanás não enfrenta qualquer pessoa. Quer ver um exemplo? Só fazer um paralelo. Os filhos de Cefa quiseram fazer graça. Viram que o apóstolo Paulo expulsou o demônio? Foram lá caçar um demônio, pastor Paulo. Saia em nome de Jesus Cristo. Olha a sua fraseologia, é terrível. Saia em nome de Jesus Cristo, a qual Paulo prega. Ou seja, quem prega é Paulo, nós não. Moral da história, quem tem relacionamento com Cristo é Paulo, nós não temos. O diabo falou assim, olha, Paulo eu conheço. O que o diabo diz? Paulo eu, Jesus e vocês. Quem são? A pergunta é, como é que o inimigo te conhece? Te conhece do ponto positivo ou te conhece do ponto negativo? Porque esse soldado diz assim, não rei, não tem traidor. E isso me denuncia duas coisas. A primeira, olha só a frase, lá, diga lá. Mais forte, diga para gravar, diga lá. O que está dizendo? Lá tem, aqui não. Lá tem um homem de Deus, aqui é porque, ou seja, lá está dando certo porque tem luz, aqui tem treva. Lá está dando certo porque tem revelação, e aqui tem escuridão. Ou seja, lá tem, aqui não. Ou seja, até o diabo sabe onde tem, onde não tem. Olha outra coisa que denuncia. Lá tem um homem de Deus. Aí eu pergunto, se esse soldado tem certeza e clareza de falar que lá em Israel tem um homem de Deus, por que esse soldado não está em Israel? Outra coisa, tem gente que conhece a verdade, mas fica do lado da mentira. Lá tem um homem de Deus. E você? Não, o homem de Deus está lá e eu estou aqui. Mas aí o rei falou assim, quer dizer então? Então o problema então de eu não conseguir entrar em Israel é o homem de Deus? É. E agora aguça o teu ouvido. Até então a ideia do rei da Síria é invadir Israel, sim ou não? Agora mudou. Esquece Israel, vamos buscar Eliseu. O foco mudou. Eu quero invadir Israel, agora não quero mais Israel, eu quero ele. Sabe o que é? Enquanto eu não eliminar a voz profética, eu não consigo atacar. A ideia é, se a gente não eliminar a voz profética lá dentro, não tem como entrar. Primeiro a gente vai lá e elimina a voz, para depois a gente entrar. Deus mandou dizer essa noite, você foi colocado como voz profética na tua casa. A ideia do rei da Síria agora, eu preciso eliminar o canal da revelação que está lá. Eu preciso retirar a luz que está lá no meio. Porque se eu tiro Eliseu, o rei de Israel fica desprotegido. Por isso que a luta que você tem é grande. Porque o diabo sabe que aonde você está, ele não consegue atacar. Porque quando vai atacar, Deus fala com você primeiro e você avisa todo mundo. Você é um referencial que Deus colocou naquele lugar.
É por isso que você fica lá, pastor, a luta está grande. É que Deus colocou você como rei universal. A ideia do rei da Síria é o seguinte: agora, muda o foco, gente. Vamos atacar agora Eliseu. Ele está onde? Está em Dotã. E percebeu, diga assim, uma pessoa. Quando eu peço para repetir, porque é didático, tá? Fala, mas uma pessoa. Eles estão indo capturar quantas pessoas? E por que mandar um grande exército? Se era só um. É porque o diabo sabe quem você é. O medo do rei da Síria não é por causa de Eliseu, é quem Eliseu representa. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus a qual a gente serve. Não tem a ver com a gente. Aí fala, olha, foram carros, tu está no plural, tá? Foram carros e cavaleiros e tropas. Isso é quantidade. Satanás, quando ele vem com tudo, porque ele sabe que o que você representa é tão forte que ele vem com tudo para te derrubar. Mas é uma palavra boa, ele pode vir que não vai conseguir. E a Bíblia diz que agora, olha que interessante, ele vai e começa a cercar. Ele chega lá e cerca Dotã. E qual que é a ideia de cercar? A princípio, pode perceber, toda vez que um exército inimigo cerca, quando ele não chega já atacando, ele só cerca. Qual que é a ideia? O cerco é para transmitir o quê? Medo. Vou cercar você para você ter medo. O inimigo da tua alma está te cercando várias vezes, mas dizer uma coisa para você, fica tranquilo. Houve um cerco muito grande. E agora vem uma coisa que eu acho bonito. Quando Eliseu está na tenda, diga assim, ele está na tenda. Gente, isso aqui é fantástico. Por que Eliseu está na tenda? Porque ele já sabe o que está acontecendo. O mesmo Deus que avisou ele lá para avisar o rei de Israel, é o mesmo Deus que está dizendo para ele assim, fica tranquilo, os inimigos estão aí, mas pode ficar tranquilo. Nenhum profeta que tem visão de Deus se apressa. Homens e mulheres que têm visão de Deus não ficam escandalizando. E agora? O que eu faço? Eu já sei, Deus está na frente. Deus está na frente. Deus vai na frente. Agora baixou Daiane agora. Deus vai na frente, quebrando. Deus está na frente. Deus está na frente. Diga para a pessoa que está lá assim, Deus está na frente. Só que agora, me permita retroceder um pouquinho, só para não perder um foco. A Bíblia diz que por várias vezes o rei de Israel foi livre de ser atacado pelo rei da Síria. Sim ou não? Só que tem um detalhe aí que a gente não para pensar. Não é só a revelação, é a obediência à revelação. Porque se Eliseu revela para o rei da Síria e ele não obedece, o que acontece? Morre. Então o problema não é a revelação, é a obediência. Tem crente, irmão, que ele passa culto e mais culto e nunca muda. Porque o problema não é a revelação, é a falta de obediência. É pregado todo culto e o cara entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Por quê? O problema não é a profecia que não foi lançada. A profecia está sendo lançada toda semana. O problema é a obediência. O rei da Síria, o rei de Israel só foi livre porque ele obedeceu a revelação. Então uma dica importante, quer vencer a guerra? Obedeça a revelação. Não ande por conta própria. Não faça da sua cabeça. Mas lá está cercaram Eliseu. E quando cerca Eliseu, o texto é bem claro, você leu comigo. De repente, quem sai da tenda? Diga o servo. Está errado. Por que está errado? Se o profeta não saiu, não era para o servo sair. Você não dá um passo se o homem de Deus não falar. Era para o servo estar onde? Dentro da? Se o profeta não saiu, era para ele sair? Não, fica lá. Mas ele sai. Quando ele sai, ele vê o que não devia. Entenda uma coisa, quem não está debaixo da revelação vê coisas que não deve ver. Absorve coisas que não é para absorver. Enquanto está todo mundo na revelação, pastor Padre, adorando a Deus, quem não está lá murmurando, porque está vendo o que não tem que ver. Enquanto está todo mundo na revelação, cantando, glorificando a Deus, quem não está na revelação está lá assim. Fulana, você já viu a última? Aquela mesma. Você viu? Bafão, você viu?
Quem não está na revelação é problemático. Quem está na revelação nem se preocupou. Agora, quem não está na revelação, que isso, esse pastor meio doido, esse camisa meio esquisita. Querido, entenda uma coisa, a questão não é a guerra, é quem você dá ouvido. Aí o servo sai, quando o servo sai, ele olha o monte cercado de carros e cavaleiros do inimigo. E agora, quem está saindo da tenda agora? Eliseu. E eu garanto para você, apesar da Bíblia não escrever isso, não está escrito, mas eu não acredito que Eliseu saiu da tenda correndo. Eliseu saiu da tenda calmamente. O que foi, o servo? Você não está vendo não, senhor? O que aconteceu? Olha lá no monte. O que aconteceu no monte? Você não está vendo cavalos e cavaleiros? Essa sua visão não é a mesma minha. Você não está vendo? Não, não estou vendo. Eu estou vendo, eu sei, é que você está vendo uma coisa, eu estou vendo outra, porque a sua visão não é igual à minha. Sabe qual é o problema? Você está numa visão da carne. Eu estou na visão do Espírito. Enquanto você está vendo cavaleiros do inimigo, eu estou vendo carros de Deus, anjos do Senhor, exército celestial. Gente, já experimentou andar perto de gente assim? Quando você anda perto de gente que não tem visão, é uma prova. Você fala assim, vamos para o culto hoje? Ah, vamos nada. Amanhã é feriadão, vamos curtir. Ó, vamos fazer uma consagração? Olha, rapaz, comprei uma peça de picanha, vamos lá em casa. A gente precisa entender e identificar os níveis de visão. Enquanto o servo está desesperado, Glorinha. Eu ia falar um negócio, não vou falar não. Aconteceu nos cultos passados. Enquanto o servo está sem visão, a Glorinha até sumiu. Cadê a Glorinha? Sumiu. Enquanto o servo está sem visão, o profeta diz, não, eu não estou vendo como você vê. Aí eu estou parafraseando um diálogo, tá? A Bíblia também não descreve, mas vamos pensar um diálogo. Mas Senhor, está aí na sua cara, você não está vendo? A questão é o seguinte, servo, eu até estou vendo, mas entre o que eu estou vendo, que você está vendo, que eu também estou vendo, e o que eu estou vendo e você não vê, o que eu vejo é muito maior do que você está vendo. É que o que eu estou vendo é tão maior que o que você vê ficou pequenininho. Visão de ótica celestial. Enquanto você está vendo a prova, eu estou vendo solução. Enquanto você está vendo porta aberta, eu estou vendo porta fechada, eu estou vendo porta aberta. Enquanto você está vendo o não, eu já estou vendo o sim de Jeová na minha vida. Então entenda, vamos alinhar a visão? Como profeta? Eu resolvo. Pergunto, quem pediu para abrir os olhos? É o profeta para o servo ou o servo para o profeta? Diga comigo assim, o profeta para o servo e não o servo para o profeta. Porque quem não tem visão, não consegue abrir visão de ninguém. Só consegue abrir visão de alguém quem tem visão. Quem não tem, vai abrir o quê? É cego guiando outro cego. Aí o profeta que tem a visão, ele diz, Senhor, abre os olhos desse moço. Parafraseando, dá para ele a mesma experiência que eu tenho contigo todo dia. Dá para ele uma experiência dele conseguir ver e enxergar o que eu estou enxergando. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer uma coisa, para de ficar recebendo orientação de quem não tem visão. Semana após semana, que uma coisa, o que eu vou falar agora, está gravando, não tem problema não. Mas eu estou muito às vezes assim, eu não sei se eu posso usar essa palavra, que horas são? Vai dar 9 horas, ainda não posso. Mas vamos supor que, vou falar uma palavra mais tranquila, eu fiquei invocado. Porque eu vejo crentes sendo pastoreados por pastores de internet e despreza aquele que Deus colocou na vida dele todo dia. Quer pegar a visão de quem nem conhece você. E quem te conhece todo dia, ora por você, você despreza a visão.
É um negócio complicado, né, pastor João Pedro? As pessoas têm mais prazer de ouvir quem está de fora do que quem está de dentro. Ah, vai pregar o irmão Sebastião. O irmão Sebastião tem uma visão de Deus para a sua vida também. Às vezes a visão de Deus não está longe não, está perto de nós, a gente que não vê. Não está longe não. Eu vou buscar uma visão de Deus para a minha vida. E Deus dizendo assim, não entendeu nada, está perto dele e vai embora. Gente, isso aqui é muito doido. O servo está com o profeta, sim ou não? O servo vive junto com o profeta, sim ou não? O servo anda junto com o profeta, sim ou não? Olha só a desgraça. É possível alguém andar com um homem de Deus e não ter visão? É. Ele está andando com o profeta e não aprendeu. Tem gente assim que anda e nunca aprende. Deus te trouxe tentando dizer, começa a mudar o foco. Começa a pegar a visão. Tem até um cara, pega a visão, né? Começa a pegar a visão. Porque senão você vai ficar andando junto com homens de Deus e nunca você vai mudar, porque você não está querendo. Peça, diz assim, ô profeta, o quê? Ora aí, me ajuda a ter visão, me ajuda a enxergar. Eu lembro como se fosse hoje, a minha primeira experiência com óculos, foi algo assim surreal. Eu estava lendo, como você sabe, eu leio bastante, aí o olho ficou meio assim, meio complicado, aí eu fui fazer a minha experiência. Quando foi feita a lente, pastor Padre, que eu coloquei o óculos pela primeira vez, fez assim, ó. Né? A primeira experiência que você tem, abre tudo, não abre? Aí eu fiquei olhando assim, nossa, que legal. Por quê? Ampliou a visão. É assim que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo vem em você e te unge, te toca, ele te leva a experiências de visão que você nunca teve na sua vida. E o negócio é tão sério que você tem que tomar cuidado, sabia? Quando o Espírito Santo abrir a tua visão, não fica falando tudo que você vê não. Tem coisa que é para guardar. Até isso tem que entender. Nem tudo que Deus te mostra é para você falar. Aí o profeta diz, Senhor, abre os olhos desse moço. E quando abriu os olhos do moço, ele viu. E agora isso aqui é muito sério, gente. Eu vou pedir para o Natanael colocar de novo só o verso 17. Eu já li em outras versões, está a mesma coisa. Isso aqui não está por acaso. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio do que agora? De cavalos e carros em redor deles. Em redor de quem? Sim, isso aqui é fantástico, gente. O moço, a visão espiritual do moço foi tão aberta, mas tão aberta, que ele vê uma coisa tridimensional. Ao mesmo tempo ele vê a proteção externa, como enxerga em Eliseu a proteção interna. Quando ele é assim, cadê Eliseu? Está no meio do fogo. Ou seja, o carro está lá ou está aqui? A proteção está lá ou está aqui? Quem anda com Deus, irmão, é assim. Quem anda com Deus é assim. Por onde você anda, você não está sozinho. Eu já vi várias experiências de irmãs e irmãos contando assim. Que alguém falou assim, olha, eu vi você entrando em casa lá e está tudo bem com você? Tá, por quê? Porque eu vi entrando uma pessoa junto. Não, entrei sozinho. Na verdade, você não entrou sozinho. Deus está acompanhando. Os anjos estão acompanhando. A proteção de Deus está acompanhando. Então não se espante não se alguém falar assim, eu vi alguém perto de você. Quem é? Uma irmã em São Paulo, agora não vou lembrar o nome dela. Esse caso é um caso verídico, foi interessante. Que disse certa feita essa irmã, já senhora de idade já, pastor Paulo, que seus 70 e poucos anos, sempre ia sozinha para os cultos e nunca faltava culto. Todo culto ela lá, todo culto ela lá. E um dia ela está indo embora para casa e 2 rapazes estão seguindo a senhorinha para roubar ela. Então eles estão esperando ela entrar dentro de casa, vão entrar dentro da casa, vão assaltar a casa e lá vai saber o que eles fariam com aquela mulher, com aquela senhora.
E a senhora está vindo toda tranquila, entra para casa, vai, troca a sua roupa, toma um café e deita no seu quarto. Ela está lá deitada. Passado mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, os dois rapazes entram na casa dela, arrombam a porta e entram. Mexe em tudo, mexe na sala, mexe na cozinha. E por último vão entrar no quarto onde ela está. Quando eles abrem a porta do quarto para poder talvez assassiná-la, não sei. Quando eles abrem a porta, que eles olham, eles saem correndo gritando: não foi nós, não foi nós. E aí sai correndo. Porque ele sai correndo, a polícia está passando e prende os dois. Falou que, seguinte, a mulher está morta lá dentro, mas não foi nós não. E aí a polícia entra na casa. Quando eu pensando na casa, está lá a senhorinha de pé. O que foi, policial? É que tem dois rapazes aqui que chegaram aqui e disseram que a senhora estava morta em cima da cama. Não, estou viva. Ah, entendi, policial. É que toda vez que eu vou dormir eu falo assim: Senhor, me cobre com teu sangue. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque, irmão, entenda uma coisa. Talvez você possa pensar: pastor, é real isso? É muito real. Eu já vivi experiências dessa parte. É real. É tão real que quando você sente isso, vive isso, você entende o que aconteceu com Eliseu. Mas quero pedir para o Senhor nessa noite, sabe o quê? Abrir os nossos olhos. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, não me deixa ser igual o rei da Síria, que não entende nada de visão. Não me deixa ser igual o servo do profeta, que mesmo estando junto com o profeta, também não tinha visão. O rei da Síria não ter visão, até é normal. Mas o servo do profeta não ter, é pior ainda. Pelo menos o rei da Síria está lá, ele é ímpio. E o servo do profeta? Deus quer abrir nossa visão. Com permissão do nosso pastor Padre, que está coordenando nesta noite, coloque de pé comigo em nome de Jesus. E nós vamos orar agora, sabe para quê? Senhor, abre os nossos olhos. Não permita que a gente seja refém de uma guerra. Não permita que a gente venha a ser frustrado. Mas abra os nossos olhos. Adore conosco. Enquanto vão adorando, você pode vir à frente se você desejar. Cante. Preciso tanto de uma chance. Nós precisamos dessa chance do Senhor. Sei que o chão não é o meu lugar. Aleluia. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Hoje é noite de clamor. Hoje é noite da nossa visão ser aberta. Pastor, eu preciso de um milagre. Então venha rapidamente, vem. Hoje é noite de visão aberta para a tua vida. Queria tanto. Hoje é noite de visão aberta para a tua casa.